Pessoal, boa noite. Nós começamos a conversar hoje a respeito das questões do campo familiar e da influência nossa de uns sobre os outros, quer seja dentro da família, quer seja no meio social. Então nós começamos a ver que nós estamos envolvidos, todos nós, por um campo, e esse campo pode ser expresso como um campo de consciência. Esse campo de consciência envolve tudo. E esse campo de consciência é que dirige, é o que nós chamamos de consciência cósmica, é o que dirige os movimentos de todos os seres, desde os átomos até os arcanjos. E esse movimento se dá ordenado por esse campo cósmico, que se traduz num campo de informação, que se traduz em energia, que se traduz em matéria. Acima do campo cósmico, nós vamos ter então o espírito, aquilo que nós já entendemos, lembrando que o espírito é um. Ou seja, o Espírito é um, como diz Paulo de Tarso, em Efésios, mostrando para a gente que nós caminhamos para a unificação. Nós caminhamos para a interação sem necessariamente perder a individualidade, mas dentro de um processo de interação uns com os outros. Estudando isso, nós vimos também, hoje à tarde, que a nossa evolução ela é constituída dentro de um tripé. Nós temos a evolução individual, que vai do ego ao self, a transformação do individualismo, que é a doença da individualidade, individualismo é individualidade mais egoísmo, e nós fazemos esse processo do ego ao self, ou seja, através do autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Ele é a ferramenta da evolução individual, da iluminação, da aquisição do nosso verdadeiro eu, ou eu divino, ou o self, que é o si mesmo, certo? Que é a característica da evolução individual. Aqui, até a nossa tela está ruim, né? Nós teríamos então a evolução coletiva, que é o eu e o próximo, que evolui no sentido da coletividade e da coletividade para a totalidade. Então nós temos uma evolução coletiva. O principal item da evolução coletiva é a família. Por isso que Tiago foi tão feliz quando disse: aqueles que não cuidam dos seus e da sua família negou a fé. Exatamente por quê? Porque a família é a experiência do eu e o próximo mais próximo. Você inicia na família o processo de desenvolvimento da coletividade para atingir a totalidade. E ao mesmo tempo nós fazemos a evolução em Deus. Nós partimos da negação de Deus e através da graça, e lembra que Jesus deixou bem claro no Sermão da Montanha, né? A graça do Pai que cai sobre justos e injustos, certo? Que cai sobre bons e maus. Ou seja, a graça é abundante, a graça cai para todos. E a partir daí, à medida que nós vamos assimilando a graça, nós vamos evoluindo até chegar à plenitude com Deus. Então, esses são os nossos caminhos, os caminhos pelo qual nós vamos encontrando a verdade e vamos voltando à verdadeira vida. Aquilo que Jesus disse: o caminho, a verdade e a vida. E dessa forma, olhando esses três elementos que nós vamos desenvolver, e esse é todo o processo, então aqui, ó, se nós temos aqui o próximo, né? Aqui nós temos Deus e toda a humanidade. Então daí a razão pela qual primeiro nós fazemos esse movimento junto com esse, vamos nos aproximando desse, até a iluminação total. Então atingimos muitas vezes a iluminação pessoal, temos de vir atrás da iluminação daqueles que fazem parte de nossa família espiritual e temos de vir atrás da humanidade. É o exemplo que Jesus nos deu, né? Muito bem. Que não está passando mesmo. Aí. Então, para mostrar essa evolução individual, nós pegamos alguns trechos do Evangelho para mostrar essa realidade. A evolução individual, ela se dá através do ego ao self. É um caminho interior. Nós precisamos ter um esforço criativo para que esse processo seja feito. Por que eu chamo de esforço criativo? Porque não é esse esforço comum, esse esforço que a gente muitas vezes faz de nível mental, esse esforço que a gente cria uma imagem e quer que a gente se transforme naquela imagem. Mas é um esforço criativo de estudo profundo das nossas deficiências pessoais e abertura para o estudo das nossas potencialidades. Então é um processo que desce,
na busca das raízes daquilo que nós verdadeiramente somos em relação aos nossos defeitos, mas que sobe na descoberta das nossas potencialidades. Então, é o uso da criatividade, o uso da liberdade, o uso do aprofundamento interior. O Evangelho nos diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Então, olha bem, o eu é a individualidade. Jesus deixa isso claro várias vezes. A individualidade, ele repete isso: eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Ou seja, a luz do mundo que agora já ilumina a humanidade inteira. Então, por isso que nós, e ele fala para a gente a mesma coisa, ó, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, esse processo é o processo que nos compete fazer. Nos transformar em luz e nos transformar em sal, seguindo aquele que é a luz do mundo, ou seja, o trabalho individual, o trabalho pessoal. Nunca nos esqueçamos que o pensamento é luz. Então, significa aquilo que nós falamos hoje à tarde, ou seja, o pensamento é uma força coletiva, como se fosse o arco-íris, onde cada um se sintoniza com a faixa de predileção e sofre a ressonância dessa faixa. Então, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos iluminando. Quem lê os livros de André Luiz, ele é farto nessa demonstração. Quem leu lá, por exemplo, Os Mensageiros, que nós citamos hoje à tarde, vai ter lá a prece de Ismalha. E você vai ver vários trabalhadores na prece de Ismalha, Ismalha emitindo raios violetas, o Alfredo, que é a alma gêmea dela, emitindo raios verdes, e André Luiz emitindo alguns rainhos através do campo vibratório da mente. Okay? É essa luz que brilha, essa luz espiritual. Por isso que fala, Deus é luz. Certo? Exatamente porque é a caracterização da luz que ilumina. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. E esse é o processo. Agora, olha só que interessante. No momento que nós fazemos um esforço de iluminação pessoal para que brilhe a nossa luz, olha o que Jesus nos fala. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Olha, lembra que hoje nós falamos que a consciência cósmica, o eu divino, Deus é que faz o movimento de todas as coisas. Então, na hora que você brilha a luz e é Deus que é glorificado. Por quê? Porque no momento que você faz o movimento interior, você também faz o movimento em Deus. E a luz nada mais é do que reflexo da graça. Aquilo que nós mostramos há pouco aqui, ó. Na hora que nós voltamos, né? Vamos ver se a gente... Ó, ou seja, na hora que nós fazemos esse processo de involução, é esse processo aqui, ó, que se mostra. Então, olha lá o que ele diz. Ó, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Ou seja, é a conscientização que você, à medida que se ilumina, você caminha para a unificação a Deus. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E depois ele nos diz, eu e o Pai somos um. Ok? Ou seja, o processo interligado, complementar. Então, Deus e a criatura, filho e pai, são duas unidades que são complementares, unificando-se. E você fala, e o que eu tenho de fazer para fazer essa iluminação? Certo? Olha o que Jesus diz. Se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncia a si mesmo por quê? Aqui não é renunciar ao self, é renunciar ao ego. Então, se alguém quiser vir após a mim, ou seja, seguir o caminho de se transformar em luz, fazer brilhar a própria luz, deve fazer o quê? Deve fazer o esforço criativo através da renúncia de si mesmo, ou seja, renuncia ao individualismo, renuncia ao ego. Então, o si mesmo aqui não é o self, não é a individualidade verdadeira, não é o eu divino, não é o superior, é, sobretudo, a renúncia do ego. Então, está aqui, ó, a forma de evoluir é essa.
No mundo interior é transformar em luz, ser o sal da terra, fazer brilhar a nossa luz e, ao mesmo tempo, a forma de fazer isso é tomar sobre si a sua cruz e seguir. O que é a cruz? São os nossos karmas, são os nossos conteúdos do passado. É aquilo que nós carregamos conosco dos conteúdos do passado. Aquilo que nós falamos aqui, olha, não existe passado reencarnatório, mas presente. Ou seja, todos esses conteúdos estão dentro da alma. Então você tem de tomar, não adianta negar, não adianta recusar. Oh, Deus, tira isso de mim, eu não aguento, eu não tenho força. Deus vai falar para a gente, larga de ser preguiçoso e anda, meu filho, anda. Ou seja, coloque em ação, age, faz. Que você tem de tomar a sua cruz para poder brilhar a luz. E na hora que você brilha a luz, quem vê através de você, vê Deus. Por isso que Jesus foi tão claro, quando fala para os apóstolos, né? Uai, quem me vê, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque na hora que vê as boas obras dele, quem vai ver é o brilho do Pai que está em cada ser através da graça. Ok? Opa. Aqui está duro. O caminho coletivo. O caminho coletivo, ele começa com eu versus o próximo. Certo? O caminho coletivo começa na luta. Não é eu e o próximo, é eu contra o próximo. Você pode olhar que nós, em qualquer lugar, estamos lutando contra alguém. Em casa, a gente luta contra o marido. No serviço, a gente luta contra os colegas de serviço. No comércio, a gente luta nas lutas comerciais. E é sempre luta. Até no trânsito. O cara que faz uma barbeiragem, o cara que te corta, você luta com ele. É tão violenta essa luta que você é capaz de nem conhecer o cara, por causa de uma fechada, de um xingamento, desce e mata o cara. E a gente vê isso todo dia. Ou seja, o eu e o próximo, ele inicia na luta. E ele caminha, então, para a coletividade até atingir a totalidade, ou seja, o caminho coletivo. E quais as regras desse caminho? Quais são as leis desse caminho? Olha o que o Evangelho fala. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, vai amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o único amor que a gente tem consciência dele é o amor a nós mesmos. É o amor egóico. É o amor que junta a individualidade e cria o individualismo. Então ele fala, olha, ama o próximo como você se ama. Então, da maneira que você se protege, a maneira que você quer as coisas para você, a maneira que você quer ter as suas vantagens, faça a mesma coisa com o próximo. Então, ama o próximo como a ti mesmo. É a lei da evolução coletiva. E aí você fala assim, né, naquela pergunta que tem no Evangelho, e quem é meu próximo? Porque todo evoluído dá uma desculpinha. Eu não sei quem é meu próximo. Né? Você pode me dizer quem é meu próximo? E Jesus vai e fala, né, da parábola do bom samaritano. E respondendo, disse Jesus, desci um homem de Jerusalém para Jericó. E é bacana isso aí, Emmanuel pega essa passagem, descia um homem. Ou seja, não tem jeito, para que a gente possa atender o próximo, a gente tem de descer de nós mesmos. Sair daquilo que a gente acha, que é a nossa grandeza, que é Jerusalém, e descer em busca de Jericó. Ou seja, aquilo que nós falamos lá há pouco. Você tem de descer dentro de você, você tem de buscar a sua essência, procurar os seus defeitos, a fim de que você possa fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para ti. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na explicação dessa parábola, ele diz também, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a lei da evolução coletiva é a caridade. Mas lembra, aquilo que eu sempre falo aqui e gosto de repetir, uma coisa é benemerência, outra coisa é generosidade, outra coisa é caridade. Lembra que o exemplo que Jesus instituiu a caridade foi a da viúva, que colocava a moeda lá no gasofilácio. E ele deixou bem claro que a mulher dava da sua necessidade. Então, caridade é só quando nós damos da nossa necessidade. O resto é generosidade, é benemerência. Ok? Mas só quando damos da nossa necessidade, nós atingimos a caridade, seja necessidade psíquica, moral, financeira, seja qual for. Então, esse é o caminho da evolução coletiva, certo?
E qual a forma de fazer isso? Jesus deixou claro também. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Então, essa é a lei do caminho evolutivo, coletivo. O individual é, olha, toma a sua cruz e brilha a vossa luz. Siga-me. Vem e siga-me. Agora, o coletivo é o quê? Não resistir ao mal. Ou seja, entrega. Essa é o mais difícil. Não resistir ao mal. É a caridade, é dar da sua necessidade. Então, o caminho mais difícil é o caminho coletivo. E chegamos, então, no terceiro caminho. O terceiro caminho, que nós chamamos do caminho da graça, ele vai da negação de Deus até a identidade de Deus. Quando eu falo identidade, não quero dizer igualdade. Porque para que haja unificação, tem de haver identidade. Jesus deixou claro, vós sois deuses. E deixou claro, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós vamos mostrar isso aí. Ou seja, identidade para que se possa ter a unidade. Olha lá o que ele diz. Eu e o Pai somos um. A identidade. Ou seja, o caminho que segue o coletivo, o individual e o caminho da graça. O caminho final do caminho da graça é eu e o Pai somos um. Agora ele fala assim, não, mas isso é Jesus e o Pai. Olha o que ele fala na despedida. Para que sejam um, assim como nós. Ou seja, todos vão chegar a esse momento. Para que sejam um, assim como nós. Ou seja, todos nós caminhamos para a unificação. Todos nós caminhamos para a interação definitiva um com o outro. E para não ter dúvida, olha o que ele diz. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, perfeito para que ocorra a identidade e a totalidade se transforme em unidade. Este é o caminho. E ele diz, como é que eu faço isso, né? Ele fala, deixa bem claro lá nos 10 mandamentos, e Jesus repete em Marcos, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha que bacana. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, ou seja, de todo o teu sentimento, de todo o teu amor, de toda a tua alma. Lembra que hoje nós estudamos a alma no sentido de campo? Lembra? A alma é vasta, dizia lá Albert Hellinger, ou seja, de toda a tua alma, ou seja, de todos os teus conteúdos, que a alma é o conjunto de todas as personalidades que nós já vivemos. Ou seja, de tudo aquilo que existe na tua alma. Segundo, de todo o teu entendimento. Porque o entendimento de Deus vai mudando à medida que nós vamos aproximando da verdade. Então, de todo, ou seja, sempre a totalidade. Ele não fala de parte. E olha que interessante, de todas as tuas forças. Você lembra que nós estudamos que o campo expressa a força. E a força gera o movimento. Lembra que nós estudamos isso hoje? Ou seja, de toda a tua força, ou seja, de todo o seu ser, é todo o seu ser voltado para o Pai, em forma de amor. Por quê? Porque Deus faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então aí não é sol no sentido de astro, e nem chuva no sentido de água, é sol e chuva no sentido de bênção. Então é a graça. Isso aqui é a graça. Aí você fala, então como eu consigo fazer isso? Se é tão difícil lá, não resistais ao mal, que é o mundo coletivo, dá a quem te pede, e não vira as costas a quem te impede emprestado, se é tão difícil a evolução individual, que é justamente aquilo, né, que fala, pega a tua cruz e siga-me, como é difícil esse entendimento, olha o que ele diz em relação a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, nós temos de buscar o reino de Deus primeiro. O
Quem dera se todas as ações que nós fôssemos realizar no mundo, nós pensássemos primeiro no Pai, para depois buscar a solução das ações que a gente quer colocar. Ou seja, antes de qualquer movimento, a gente primeiro pensasse em Deus, para depois fazer o movimento da nossa alma. Naquele livro que nós citamos hoje, né, que é o Voltei, ele tem uma passagem que eu gosto muito. O irmão Jacó escreve o seguinte: ó Senhor Jesus, por que quando nós estamos nos atritos do mundo, nós não façamos bastante silêncio a fim de ouvir-te os ensinos? É exatamente isso. Ou seja, antes de fazer o movimento que vai gerar uma trajetória, antes de fazer um movimento que vai gerar uma escolha, antes de colocar um movimento que vai determinar o nosso desejo, a nossa vontade, a gente buscar primeiro o reino dos céus. Ou seja, não é buscar apenas no sentido de prece, porque na maioria das nossas preces a gente dá ordem para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me ajude, mas ajude assim. Fulano faça assim, ciclano faça assado, a gente dá ordem. Agora, a gente nunca pede: Senhor, diante de tal problema, me dê a melhor solução e me dê condições de fazer o melhor movimento. Muitas vezes esse movimento pode ser de dor, esse movimento pode ser de perda, e é o melhor. Então, por isso que ele fala, buscar a justiça de Deus. E agora ele fala, ó, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha só que interessante. Se queres ser perfeito, que é o ponto da identidade, ele tem que fazer o quê? Vende tudo o que tem. Ou seja, todos os seus valores. Quando fala vender tudo o que tem, é entregar todos os valores. O seu valor intelectual, o seu valor do que você acha que você é, os seus valores financeiros. Ou seja, é a desistência do apego. Vender aí no sentido de dar para que ele necessita, é desapegar-se. E olha, resume no caminho, lá do primeiro caminho. Vai, dá aos pobres. Olha aí a generosidade, a bondade ou a caridade. E vem e segue-me. É a junção dos três caminhos. Vai fazer a caridade, vai fazer a bondade, vai desistir do apego, para colocar Deus como centro da vida, e vem e segue-me. A mesma lição do segundo caminho. Que está difícil. Agora, no caminho coletivo, nós formamos a família. O eu e o próximo, o primeiro é a formação da família. Então vamos ver o que o Evangelho fala sobre a formação da família. Vamos lá. Aqui foi uma pena que ficou um pouquinho, né? Por causa da... Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. O que significa essa carne aí? Serão dois numa só carne. Vamos ver o que significa essa carne. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Olha só que interessante. Quando Pedro fala quem era Jesus, ele fala claro, ó, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas quem te revelou foi meu Pai. Olha a presença de Deus em nós. Olha a graça. Então, por essa visão, nós podemos ver que a carne significa a vibração. Então, o que é a carne? A vibração. Agora, olha como é que fica interessante. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só vibração. Por quê? Porque lembra que nós falamos sobre o campo? Então, os seres que estão mais próximos de nós são aqueles da família imediata, irmão, pai, mãe. Daí que marido e mulher vivem no mesmo campo psíquico. Mesmo o marido que você não gosta.
Porque não tem como, você vive no mesmo plano psíquico e se alimentam do mesmo campo vibratório. Porque como a vida é dual, a relação e a anti-relação também é relação. Você pode olhar que tem casal que passa a vida brigando 24 horas por dia. Eles não têm uma relação, eles têm uma anti-relação. E aquela relação alimenta um e alimenta o outro. Porque vive no mesmo campo vibratório. É por viver no mesmo campo vibratório que na hora que um está diferente, principalmente a mulher que tem uma sensibilidade intuitiva melhor, fala assim, você está com algum rolo? Você está diferente? Não, eu não estou com nada não. Não, mas eu sinto. Ah, que sente o quê? Isso é onda, é seu ciúme. Não, você está com alguma safadeza. Por quê? Porque, na verdade, você alimenta do mesmo campo psíquico. Como você alimenta do mesmo campo psíquico, você pode ter sensibilidades que a palavra, o gesto está demonstrando e que você percebe e capta. Então, aquilo que eu brinco sempre, toda vez que você desconfiar que seu marido está te traindo, tenha certeza, ele está. Muito bem. Essa é a vibração. Mas, ao mesmo tempo, olha lá, Deus que te revelou aquilo que nós falamos hoje, a onipresença, duas partículas emaranhadas, que eu possa afastar o tempo que for, a distância que for, que elas são complementares. O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha aí, a onipresença. O Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Isso é muito bacana que está em Gênesis. Ou seja, o que é a água aí? Na hora que o mundo começou a formar, o Espírito contraiu na energia. Olha, no princípio era o caos, ou seja, a contração do Espírito em energia. Se é energia, Deus transcende a essa energia. E olha como é que Moisés descreve. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o movimento que nós falamos aqui. Deus como causador de todo o movimento. O movimento da energia, o movimento do campo. Pairava sobre. Então aqui, a carne é a vibração. Deus é a onipresença. Aqui é a vibração de se deslocando no tempo. Aqui é a ligação não local, aquilo que é intrínseco, aquilo que está em nós. Então Pedro sintonizou com a graça e soube quem era Jesus, ou seja, o Pai revelou a Pedro dentro da alma. E por vibração nós juntamos a outra pessoa e passamos a ser a uma só carne. Agora olha só que bacana que Jesus fala, olha, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que bacana, agora dá para entender, o espírito é o ser do sistema. O espírito é um só, ele está pronto, pela criação divina. Agora a carne é a contração da consciência, ou seja, a vibração é fraca. O espírito está pronto. Por isso que ele diz também lá em João, ó, Deus é espírito. Ou seja, o espírito está pronto, mas a vibração, a carne, é fraca. Então, é verdade que a nossa dificuldade é vibracional. Nós tomamos decisões, queremos realizar as coisas e daqui a pouco a vibração contrária nos acolhe e nós cedemos. Ou seja, a vibração é fraca, a carne é fraca. E olha o que ele diz. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Olha como é que fica fácil agora. O que é nascido da vibração é vibração. E o que é nascido do espírito é espírito. Vamos de novo? O que é nascido no antissistema é antissistema. O que é nascido no sistema é sistema. Há os dois mundos que nós habitamos. Lembra que nós falamos isso ontem e falamos isso hoje. Ou seja, nós participamos de dois mundos. O mundo sistêmico, que é o mundo divino, o mundo do espírito, e o mundo da consciência, nas suas várias dimensões, que é o mundo do antissistema. O mundo do espírito, tudo é espírito. Ou seja, tudo se integra na perfeição. O mundo
do antissistema, tudo é vibração. Consciência, informação, energia, matéria. E nós nos deslocamos nesse nível. Por isso que o que é nascido do espírito é espírito e o que é nascido da carne é carne. E olha o que ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ou seja, Jesus, quando está em nós, a vibração dele é alimenta. Então, o casal se alimenta um do outro. Então, se nós entendemos carne como vibração, nós vamos entender o sangue como energia. E na hora que Jesus, na Santa Ceia, ele fala o quê? Comei, este é meu corpo. Ou seja, essa é a minha vibração. Comei em memória de mim, ou seja, alimentai da minha vibração. Este é meu sangue, bebei em forma de mim, ao sangue no campo de energia, ou seja, quando tiveres fraco, se alimente. Por isso que ele diz tão claro: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Olha a energia, olha o campo, olha a vibração. E aqui, olha o que João fala: e o verbo, ou seja, o espírito, se fez carne, ou seja, formou a vibração e habitou entre nós. Então Jesus era o quê? Ao mesmo tempo que estava conosco, estava ligado a todo o nosso campo de consciência e ao mesmo tempo nos santificou pelo campo da vibração. Ok? Agora, para não ter dúvida, vamos esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Olha o que Emmanuel fala no livro Roteiro. Emmanuel, aqui está errado, tá? Emmanuel, Vida e Sexo. Quando o homem e a mulher se confia um ao outro pelos vínculos sexuais, essa redição é tão absoluta que passam praticamente a viver uma simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo, um corpo só. Viu aí? Ou seja, serão dois numa só vibração. E o principal elemento é a ligação sexual. Então lembra que a ligação sexual causa interação entre mim e o outro. Faz aquilo que nós estudamos hoje, o emaranhamento, a interligação. Por isso que o Paulo foi tão firme. Não entregue o teu corpo às prostitutas. Não é pelas prostitutas que tem defeito. É para que você não passe a se alimentar do campo do qual você se inteirou. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Olha, então as duas funções mais importantes para Emmanuel é a função educadora e regenerativa. Lembra que nós estudamos isso hoje? A necessidade de regenerar, de cuidar do campo. A interação com os casamentos desfeitos, mais à frente, para que a regeneração venha. Então, essa é a função da família. É a regeneração e a educação no campo coletivo e no aperfeiçoamento individual. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagem ou formas e criando centros magnéticos ou onda, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então, no nosso mundo, a vibração é o pensamento. E olha, lembra que nós falamos que o pensamento é coletivo? Ou seja, você cria centros de emissão e de onda que você emite e você recebe a atuação dos outros. Ou seja, o campo familiar, o que propaga dentro do campo familiar é a partícula mental. E esse é o nosso alimento.
Então, quando você vive uma antirrelação com o seu esposo ou com o seu companheiro, você está se alimentando de raiva diuturnamente. Você está se alimentando de mágoa. Você está alimentando de melindre. Então, da mesma maneira que você fala, o que você comeu no almoço? Você pode falar, o que eu comi hoje? Raiva, melindre, mágoa, revolta. E você passa o tempo todo se alimentando disso. Amanhã surge doença no seu corpo, você fala, gente, por que eu fiquei doente? Porque a doença nada mais é do que o símbolo da distonia criada pelo campo do pensamento do qual você se alimenta. E olha, para não ter dúvida, ninguém se esqueça que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Ou seja, não é em determinado momento, não. É incessantemente. E olha o que ele coloca em relação, ou seja, relações sociais, relações afetivas, relações sexuais, tudo aquilo que nos interage. Você está assimilando incessantemente. Isso aí é um desenho para representar o campo. Tá claro? O Adalto fez para a gente, aquela historinha que eu contei para você, que os espíritos me mostraram. Olha aqui, ó. Aqui está representado o campo. Nós representamos 4, mas aqui você pode pôr todo mundo. Todo mundo da família, todo mundo da humanidade. Dentro dessa geleia que nós representamos aqui, que o Adalto desenhou, corre o nosso pensamento. E nós nos alimentamos através do campo. E a força que corre aqui dentro é a força do pensamento. Entendeu que não tem jeito de separar um do outro? E que aquele que assimila a corrente de pensamento, esse aqui emite um pensamento. Esse aqui capta o pensamento e age. Esse aqui critica porque ele fez, mas ele contribuiu com a vibração. Ou seja, não tem como separar aqui a culpa é maior de um, a culpa é menor do outro. Nós temos de tratar o campo como um todo. Por isso que ensina tanto aquilo que eu falei hoje, o culto do evangelho no lar. É a tentativa de limpar esse campo. Colocar novas ideias. Por isso que a gente estudou lá com Bert Helling. Qual é a ideia dele? Se eu colocar aqui uma nova ideia nesse campo, ele vai chegar aqui e espalhar para todos. Ó. Ou seja, basta colocar uma nova ideia no campo que beneficia todos. Porque o campo vai criar movimento, o movimento vai criar sonho, vai criar conduta, vai criar pensamento. Então agora a gente começa a compreender com mais profundidade como é importante orar pela nossa família. Porque segundo os Espíritos, segundo André Luiz, a oração é a maior força, fala isso em Missionários da Luz, é a maior força magnética que nós conhecemos. E para que a gente não tenha ideia, não tenha dúvida, olha o que o Balde fala, olha que bacana isso aqui. A semente de vossos atos está no vosso pensamento. Cada ação vos proporciona uma semente mais completa, capaz de produzir outra ação mais completa. O pensamento produz a ação produz o pensamento. Então, olha lá agora, vamos voltar lá no campo com esse pensamento aqui. Opa, passei para frente. Olha, então eu tenho um pensamento. O pensamento percorre, produz ação. Tem novos pensamentos que produz ação. Tem novos pensamentos que produz ação. Que tem novos pensamentos que produz ação. Então, muitas vezes, você dá o modelo que muitas vezes um filho é que vai fazer. Muitas vezes você tem sentimentos que você não trabalhou, ele se espalha no campo. Alguém absorve e faz. E para não ter dúvida, para quem já leu André Luiz, lembra que tem no livro No Mundo Maior, um amigo que quer matar o outro amigo. E 3 vão caçar. Chega lá, o amigo descuidado, dá um tiro e mata o amigo. Ele falou, graças a Deus que não fui eu. Foi o amigo. Na hora que ele desencarna, ele fala, não, você deu o molde.
e ele fez ação. Então você é copartícipe. Ok? Então, se o pensamento cria ação, e ação cria pensamento, que cria ação, que cria pensamento, então todo o processo começa no pensamento. E se o pensamento percorre o campo, todos aqueles que assimilam o pensamento em conjunto passam a ser responsáveis por determinada obra. Lógico que aquele que pratica vai carregar a maior porcentagem da ação, porque materializou. Mas aquele que fornece o molde é coparticipante da ação. Então não tem como separar, não tem como excluir, não tem como condenar, porque estamos em volta no mesmo campo. Se o campo fosse superior, nenhum deles agiria de maneira errada. Para mostrar como é que esse campo funciona, o Adalto fez um desenho para a gente, ó, o mesmo desenho anterior, e aqui está uma definição de Emmanuel que chama núcleos mentais. Ou seja, nós fazemos núcleos mentais e esses núcleos mentais estão aderidos a núcleos secundários. Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um núcleo mental de mágoa. Todas as mágoas que a gente tem na vida estão ligadas a esse núcleo. E cada vez que a gente receber um pensamento aqui que gera mágoa, isso aqui cresce. Então coloca essa bola aqui crescendo, crescendo, até que ela chega no campo de precipitação e vira ato. Então todos nós carregamos dentro de nós e sintonizamos com os núcleos mentais. Então o núcleo mental dessa figura aqui está sintonizado com essa daqui, ó. Então na verdade nós nos alimentamos dos núcleos mentais um dos outros. E para que a gente não tenha dúvida daquilo que nós falamos, ou seja, nós carregamos em nós a imagem de todas as consciências, olha o que Emmanuel diz em Pensamento e Vida. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. Retrata. Exatamente o que nós falamos lá quando nós estudamos o campo. Nós retratamos uns aos outros, porque nós carregamos dentro de nós a imagem um do outro. E ação e pensamento cria o mundo manifesto onde nós respiramos e vivemos. Tá claro, gente? Tá acordado? Amanhã nós vamos estudar muito esses núcleos aqui, ó. Agora, esses núcleos não estão só na vida presente. O Adalto fez aqui para a gente, o homem e a mulher. Entendeu agora como é que vive no mesmo clima? Aquilo que nós estudamos há pouco, o casal que vive no mesmo clima, a gente vive assim, ó. Cada um com seus núcleos, alimentando o núcleo do outro. Mágoa, mágoa. Raiva, raiva. Você é um safado, você é uma safada. Núcleo da safadeza. E se autoalimentando o tempo todo. E os núcleos que nós desenvolvemos no passado são ativados no nosso inconsciente. Então, se eu desenvolvi raiva, e eu já tive muita raiva do meu esposo lá no passado, a ponto de matá-lo ou vice-versa, eu vou resgatando no inconsciente esses núcleos. Agora, junto essa vibração daqui, com a vibração daqui, com a vibração daqui, eu vou matar esse cara. Por quê? Porque eu revivo os conteúdos que estão no inconsciente. E eles passam a atuar no presente através dos núcleos mentais. Então é assim que a gente vive. Então, se o núcleo do safado do marido aqui, está aqui o núcleo safado, ó. Ela abre aqui o núcleo da desconfiança. Olha como é que flui. Você está até com a loira. Eu sei que é uma loira. E olha aqui que Emmanuel fala. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se encontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajuste e reajuste indispensável ante as leis da vida. Está claro?
Então você está em contato o tempo todo com isso. Por isso que ele falou função educativa e regeneradora da família. Você vai tratar os núcleos mentais, que está no campo. Negativo. Não dissolve, não. Porque ele é energia. Energia desaparece? Quando a gente estuda energia, a energia desaparece ou ela se transforma? Lembra? Energia potencial se transforma em energia cinética, energia de atrito. Então lembra, ela se transforma. Você pode falar agora. Você chega com seu esposo, meu esposo, vamos transformar os nossos núcleos mentais das energias de desavença para as energias de harmonia? Pronto, é o começo. E agora, quando a gente coloca aqui e vem do passado, nós podemos agora interpretar de outra forma aquela expressão que está no Êxodo, que é aquilo que fala lá. Olha, o campo é vivo, ele não depende do tempo. Como geralmente a gente vai reencarnando com a mesma família ou com parte dessas famílias, esse campo se interage. Reencarnações passadas com as reencarnações presentes. E aqueles conteúdos que nós não cuidamos no passado e continuamos não cuidando no presente, agem sobre todos da família. Agora dá para entender aquilo que está lá em Êxodo. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, aqueles que me odeiam, ou seja, aqueles que não se harmonizam, aqueles que não seguem a minha lei, aqueles que não fazem a lei do amor, aqueles que não se dedicam e se resistem ao mal. Então isso vai criar um campo. E alguém nesse campo que sintoniza com essa faixa de vibração vai praticar aquilo que muitas vezes vem do passado. Aquela história do avô que nós falamos hoje. Ou seja, através do campo. Porque não levará o filho à iniquidade do pai, porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente não morrerá, que é a palavra. Ou seja, para que não haja sintonia, você tem de se ligar no campo da graça. Fala, então como é que eu saio desse processo aqui de sintonia? Criando os núcleos mentais de interação com o campo superior da vida. Aí não tem jeito, ó, porque não levará o filho à iniquidade do pai. Porque nesse caso, você não sofre contaminação do campo. Ok? É melhor ficar solteiro, né? Ser filho único, papai e mamãe morrer logo. Solteiro e não ter parente. Trem é muito complicado. Oi? Minha filha. Ou seja, você casa com pacote. Você casa com tudo. Então é bom agora, você sabendo disso, quem não casou ainda, né? Fazer um estudo familiar. Vamos ver quais os núcleos mentais da sua família, os seus vícios. Não, minha filha, você até que eu gosto, mas eu não quero trazer a sua família para o meu lado, não. É bom dar uma estudada. E só casa se a mamãe já morreu, para você não ter sogra. Vamos lá. Então agora nós podemos entender que as famílias estão interligadas. A família encarnada, olha aqui lá no campo, ó, o desenho do Adalto aqui como é bacana. A família dentro do campo. O que está correndo aqui dentro do campo? O pensamento. Onde que ele se agrega? Nos núcleos mentais. Então está aqui, ó. Mas essa família é ligada aos campos familiares umbralinos, que por sua vez é ligada à família do campo das trevas. Então a família encarnada dá campo para nascer gente daqui e nascer gente de lá. E nós vamos formando a família para chamar. Não reclama não que você pode estar aqui, ó. Você está achando?
Você pode estar se achando, mas você acabou de vir daqui, graças à bênção da mamãe que te recebeu aqui. Então, a família encarnada, ela está interligada. Mas olha só, a família encarnada está ligada ao campo familiar de desencarnado. Aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As famílias espirituais e as famílias humanas. Está ligada, que por sua vez está ligada às famílias que já atingiram o campo superior, que já está ligada à família que atingiu o campo cósmico. Então você vê, por exemplo, olha, aqui estava a família lá que nós estudamos hoje, uns 50 anos depois, né? Aqui está a família de Emmanuel. Está ligada à família desencarnada, que ele mostra lá o núcleo do Neio Lúcio, né? E lá em cima estava a Célia, que estava ligada ao campo superior. Aí a Célia pega e desce aqui, ó, para ajudar o avanço de todos esses aqui. E aqueles que estão aqui trabalham para recuperar aqueles que estão aqui. Por isso que vai nas regiões umbralinas, prepara, como a gente vê lá, por exemplo, Libertação, pega Gregório que estava aqui, a Matilde que estava aqui e traz ele para cá. Para que possa se unir a Margarida. Ok? Então esse é o trabalho. Quando isso aqui desaparecer, e quando não for preciso mais aqui, a gente vai viver aqui no campo da felicidade. É por isso que nós vamos formando a família e aperfeiçoando. Então agora nós temos uma nova noção de obsessor. O obsessor é o ente familiar que está na retaguarda. Então é melhor você andar com os seus do que tirar. Vem, meu filho. Aqui, meu futuro marido. Entendeu? Ou seja, o obsessor nada mais é do que um ente familiar que está na retaguarda. Lembra que o Bert Hellier fala? O assassino e o assassinado vai fazer parte da família. Não tenha dúvida, porque o assassino, o assassinado, a vítima e o algoz está interligado nos campos espirituais. Então só existe uma maneira de desfazer, trazendo para o campo coletivo e trabalhando na família. Está claro? Hã? Então aqui, ó, nós estamos mostrando a mesma coisa agora com os núcleos familiares. Então, o pessoal das trevas está representado aqui, o pessoal umbralino, certo? Aqui, o núcleo sublime, que é aqueles que já estão iluminados e que pertencem à nossa família, como nós citamos aqui a veneranda, né? Aqui, os entes queridos desencarnados, que são os nossos entes queridos que nos auxiliam. Aqui a consciência cósmica, que une toda a humanidade. E aqui o encarnado. Olha a interação dos pensamentos como é. Ó. Aqui flui o campo da graça, aqui flui o campo do auxílio, e aqui forma o campo de interação de um para com o outro, através dos núcleos mentais que nós formamos. Por isso que fala, brilha a vossa luz. Olha o que o irmão Oro fala, pensamento é sempre luz. Por isso, o mestre inesquecível nos deixa a poderosa advertência daquelas palavras graves. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas. E também, por isso, ele nos disse, no seu emblemado, emulador e sublimal carinho, brilhe a vossa luz. Porque luz é pensamento. É a força que está no campo. Está claro, gente? Não tem como separar. Então aqui pode ser um obsessor. Ó. Fala, o obsessor está agindo sobre a vida. Não, meu filho, você tem um núcleo, ele capta o seu núcleo junto com o dele e atua sobre você. Se você não tivesse, ele não te influenciava. Por isso que eu falo que obsessão é sempre simbiose entre duas almas que se querem bem. Está claro? Agora o Evangelho deixa claro. Aqui está representado, né? A constelação familiar. E aqui nós representamos as mãos, né? Pegamos esse símbolo para mostrar, né? Pensamento gera ação, que é representado pela mão, que gera pensamento. Olha o campo familiar aí, o emaranhado do campo familiar.
E as lições do Evangelho, olha aqui que ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Então, honrar, como o Bert fala, ou seja, a hierarquia e ordem do amor. Pai e mãe tem de ser honrado. Não é ser cuidado, é honrado, ou seja, é honra. E aí, você fala, e aí, meu irmão? Então, eu peguei a palavra aqui, irmão, no sentido de família mesmo. Ok? Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, se a conduta com o pai é honrar, com o irmão é perdoar. Porque se você não faz isso com a sua família, você não vai fazer com o próximo que pertence à família humana. E aí, para não ter dúvida, uma pergunta de Pedro. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ele não está dizendo só para você perdoar, mas está falando para você conversar, chegar num acordo. Então aí é a conduta toda da família. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Não tem dúvida. Ou seja, se o pai e a mãe a gente tem de honrar, com o irmão a gente tem de perdoar. Com sogra você esquece, nem fala no assunto para não dar problema. Sogra você faz de conta que tudo bem. Tá bom? Mas aqui está o Evangelho determinando o que nós temos de fazer. E aí ele fala também como é que o pai tem de agir. Olha, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizei, qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim, esse não precisará honrar nem pai, nem mãe, nem pai, nem a sua mãe. Assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Ou seja, pai e mãe têm de honrar. Você fala assim, não, mas eu cuido do meu pai e da minha mãe. Aliás, eu pago até uma clínica cara para ele ficar lá. É o que Jesus diz, hipócrita. Em relação aos filhos, como é que é o comportamento do pai? Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quantas vezes pai irrita filho? Com coisas bestas, banais. E isso faz o filho perder o ânimo. Se ele perde o ânimo, ele perde a força de transformação do campo. Porquanto, meus amados irmãos, todo amo seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É um mandamento geral. Assim se forma o primeiro núcleo destinado a dilatar-se sempre mais. Começa com o pequeno egoísmo do casal, do qual nasce depois o do grupo familiar, de onde se chega depois ao grupo sempre mais vasto, a aldeia, a casta, o partido, a nação e, por fim, a humanidade. Trata-se de um progressivo processo de unificação, segundo os princípios da unidade coletiva. Ou seja, vão formando a família, que vai se juntando, até que a gente agrupa a humanidade. E é por isso que Jesus deixou tão claro, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha mãe e minha irmã e minha mãe. Agora penseis apenas isso, vós não sois somente membros de vossa família, de vossa nação, de vossa humanidade, mas sois cidadão deste grande universo. São apenas os limites de vossa consciência atual que não permita que vos sentais uma roda da imensa engrenagem, uma célula eterna, indestrutível, que com seu trabalho concorre para o funcionamento do grande organismo. Ou seja, não somos apenas membros da humanidade, que amanhã também vamos amar, mas somos membros de todas as humanidades desse universo, porque todas estão no campo cósmico. Muito obrigado e até amanhã.
Então, pessoal, nós agradecemos a presença de todos vocês mais uma vez. Agradecemos aqui a Fundação Educandário Pestalozzi, que nos cedeu as instalações para realizarmos essa palestra, em virtude de não podermos fazê-la lá no Judas Iscariotes. Agradecemos a Soninha, que sempre está aqui nos ajudando, e pedimos a todos que quiserem comparecer amanhã lá no Centro de Estudos Agenor Santiago, no Judas Iscariotes, para a continuidade do seminário. Muito boa noite, muito obrigado.